Olá, gente! Aqui quem fala é o professor Felipe, é um prazer estar com vocês. Estamos aqui para mais uma aula do Enem do Bem aqui no AH Plus. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal para ter acesso a todo o conteúdo do nosso curso e que para vocês tenham a melhor preparação possível para o Enem, essa prova tão exigente, tão ampla e que de alguma forma estabelece o caminho para que vocês possam estar nas melhores faculdades, nas melhores universidades públicas a partir do próximo ano, correto? A minha ideia aqui é ajudá-los o máximo possível na minha matéria, que é a história, especificamente num dos temas que tem aparecido cada vez mais dentro do vestibular do Enem, que é a história antiga, ou seja, o período que teoricamente inaugura o momento, a cronologia histórica dentro do nosso planeta, e que, de alguma maneira, tenha ocorrido cada vez mais na prova. É importante lembrar que, historicamente, o Enem é uma prova muito ligada à história do Brasil, mas que tem, nos últimos anos, especializado-se cada vez mais dentro de uma relação conteudística, ou seja, tem aumentado cada vez mais a quantidade de temas que tem caído, inclusive sobre relações ligadas à história antiga. Não tínhamos ocupação no atual território brasileiro, mas temos temas ligados à Ásia, à África e à Europa que precisam ser lembrados. Mas, importantíssimo lembrar que a forma como esse conteúdo é exigido no Enem é muito própria. Afinal de contas, lembre-se que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que nasceu não para ser uma prova de vestibular, mas como exame averiguativo em relação à qualidade do ensino médio praticado no Brasil, ele tem certas prerrogativas que outras provas não têm. Então, por exemplo, quando a gente fala em história antiga, lembra, você provavelmente terá questões reflexivas. Né? Dificilmente o Enem é uma prova que vai exigir para você, quando cair história antiga, temas ligados à mera memória, ou aquilo que a gente costuma chamar de decoreba. Né? Ou seja, dificilmente ele vai pedir só um nome, uma data, em relação ao fato histórico. O que ele fará, no entanto, é utilizar uma data, um nome, que normalmente vai vir apresentado para você no corpo da questão, para que você possa, a partir dali, gerar uma reflexão. Né? E, portanto, o que fará o Enem é colocar um determinado tema, um determinado fato histórico e, a partir daí, pedir que você saiba refletir sobre ele, conceber significados, construir pontes com outros momentos históricos. E aí, minha segunda ideia, além de questões reflexivas, questões ligadas normalmente a uma ponte entre passado e presente. É muito comum que eu nem utilize questões, mesmo que seja lá do passado da antiguidade, para refletir sobre questões presentes, para discutir sobre elementos que estão no nosso mundo. Afinal de contas, lembre-se, o grande uso da história é esse. Né? A história é um espelho pelo qual a gente, a partir do passado, percebendo as diferenças e semelhanças com o nosso mundo, consegue se compreender um pouco melhor, consegue compreender o presente um pouco melhor. E o Enem faz essa ponte de maneira muito metodológica, ou seja, de maneira muito clara. As questões têm como intuito discutir minimamente elementos com o contemporâneo, não são questões fortuitas, normalmente não são questões aleatórias. Né? Então, fiquem atentos a isso que nós vamos falar e vamos estabelecer aqui nesse momento, que é a história antiga, ou como nós chamamos de antiguidade, o primeiro período da história, temas que permitam fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de ponte com lógicas contemporâneas. Primeiro, importante lembrar, a antiguidade histórica é um período que vai de 4000 a.C., terminando aquilo que teoricamente chamamos de pré-história, até 476 depois de Cristo. 4000 a.C., o advento da escrita, e, portanto, passamos a ter as primeiras sociedades que passam por meio dessa ferramenta de, num primeiro momento, registro de informações, no segundo momento, comunicação, estabelecer formas que permitem, principalmente que do ponto de vista historiográfico, a gente tenha uma quantidade maior de fontes. Né? Lembra que, para fazer da história, a gente precisa de fontes e documentações. Sociedades ágrafas, ou seja, sociedades sem escrita, elas têm milhares de fontes para conseguir constituir relações historiográficas. Mas houve um período na história, especificamente o século XIX, que utilizava-se única e exclusivamente fontes escritas. Por isso,
determinou esse tipo de data que é utilizado até hoje. Daí a minha primeira questão, você vai lembrar que 4000, portanto, advento da escrita. Vamos já mostrar onde no planeta, né? Não é só quando, mas onde. Só que eu também queria que vocês ficassem já atentos a essa questão reflexiva, né? Porque, de fato, colocar escrita como o ponto fundamental que inicia a história antiga ou a história como um todo, já é um problema do ponto de vista conceitual em relação aos dias atuais. Por quê? De novo, parte-se do pressuposto, portanto, que a escrita é o único tipo de fonte ou documentação na qual a gente pode reconstruir a história. Né? Se povos que não têm escrita não são considerados históricos, são pré-históricos, lembrando, pré-antes da história, a gente parte do pressuposto, portanto, que só dá para fazer escrita de história, de povos escritos, ou povos que desenvolveram práticas escritas. Lembra que hoje isso não é mais aceitável, não é mais tolerável. Nós temos formas de estabelecer outros tipos de fontes, como por meio de relatos, fontes visuais, imagens, pinturas, estabelecendo ruínas, o que a gente chama de fontes materiais, ou seja, a gente não depende mais só da escrita para conseguir constituir a história de um povo ou de um determinado momento histórico. Por isso, essa datação é algo hoje crítica, é algo que você tem que estabelecer esse elemento de contestação. Como padronizar a escrita como o início da história é portanto, movimento hoje em de alguma forma, discussão. É parte de um processo pelo qual a gente submete populações que não desenvolveram escrita a uma condição de inferioridade, a uma condição de não história, antes da história. A questão, então, é entender que esse conceito é um conceito em declínio, mas ainda é utilizado como lógica de datação. Tudo bem? É isso que o Enem faz, por exemplo. Ele pode colocar um texto falando sobre isso e, nas alternativas, discutir com você, na alternativa correta, como é um termo em desuso, como é um termo pejorativo, como é um termo que condiciona sociedades ágrafas ou sem escrita a um papel de inferioridade. Tudo bem? Mas, como ainda é utilizado, passamos, portanto, pela escrita como elemento fundador daquilo que chamamos de antiguidade ou história antiga. Lembrando que isso vai até 476 depois de Cristo, ou seja, reparem que a era cristã começa durante o período da antiguidade e aqui com a queda de Roma. E, portanto, o declínio do grande último modelo considerado antigo, que é a sociedade romana, o Império Romano, que cai a 476 depois de Cristo, quando a cidade de Roma é saqueada e tomada por Odoacro, rei dos ostrogodos, que fará com que o território romano seja fragmentado em vários reinos bárbaros germânicos, né? É o que a gente chama de início da Idade Média. Portanto, a antiguidade, primeiro período histórico, ela tem anteriormente a ela o que a gente chama de pré-história e posteriormente a ela o que chamamos de Idade Média. É desse período que nós estamos falando nessa aula. Mas também é importante lembrar que, historicamente, a gente pode distinguir em várias regiões o desenvolvimento de sociedades históricas nesse período. A primeira forma de distinção é o que eu vou chamar de antiguidade do crescente fértil. E aqui estão os primeiros povos a desenvolver formas sedentarizadas de vida no mundo. Vale lembrar que na passagem da idade da pré-história, para a idade antiga, nós temos processos pelos quais, ao longo do último período pré-histórico, que chamamos de neolítico, nós começamos a ver as primeiras sociedades humanas organizadas de formas sedentarizadas, ou seja, fixas em um determinado lugar, e cuja natureza normalmente se dá pela formação de grandes reinos ou impérios, com uma grande hierarquia social, a formação de monarcas. Essa lógica tende a um processo teocrático, ou seja, theos, Deus, cracia, governo, e cuja relação econômica normalmente orienta-se por meio daquilo que chamamos sociedade agrícola, ou seja, com o advento da agricultura, meados de 10 até 8.000 a.C., nós começamos a ver, à beira de rios, sociedades que começam a desenvolver produção de alimentos e permitir, a partir dali, formação de relações cada vez mais complexas de organização humana. Ou seja, nós estamos passando por esse movimento.
Quando nós falamos em crescente fértil, nós estamos falando especificamente de regiões que contemplam o atual Oriente Médio e, portanto, continente asiático e norte da África. Onde, portanto, nós veremos as primeiras civilizações a desenvolver esse tipo de organização. É importante lembrar que há outras partes do planeta em que processos similares vão acontecer, de sedentarização, economia agrícola, regiões como o rio Ganges, atualmente na Índia, assim como o rio Indo, o rio Amarelo, em território chinês, que faz com que, portanto, no extremo asiático a gente veja movimentos similares. Aqui na América, nós vemos regiões como a fronteira entre os Estados Unidos e o México, com o Rio Grande, Rio Bravo, assim como aqui na América do Sul, a região dos Andes. Todas essas regiões, de maneiras distintas, verão processos muito similares a acontecer, mesmo sem ter necessariamente relação uma com a outra. O advento da agricultura faz com que hajam sociedades muito parecidas entre si em alguns elementos, aqueles que eu descrevi. Por outro lado, a gente foca nessa região primeiramente porque é o primeiro lugar onde isso aconteceu, né? Ou seja, essas coisas acontecem de forma similar, mas não ao mesmo tempo. Essa prerrogativa faz com que essa seja a primeira região que nós vamos explorar. Importante lembrar que historicamente também foi utilizada uma determinada expressão aqui que eu colocarei entre parênteses, o que chamamos de antiguidade oriental. Coloco, no entanto, entre parênteses, porque a prerrogativa também aqui está sob questionamento, né? Quando a gente fala em antiguidade oriental, nós estamos falando no período da antiguidade, sociedades se desenvolveram no Oriente. Agora, Oriente do quê, né? Oriente é uma concepção ligada ao espaço que normalmente parte do pressuposto de um centro, que tem, portanto, coisas a seu Oriente e coisas a seu Ocidente. Como ainda não tinha meridiano de Greenwich nesse período, lembre-se que esse tipo de nomenclatura parte de um olhar que nós chamamos de eurocêntrico, né? Ou seja, são sociedades que estão ao Oriente da Europa, o que, de alguma forma, ajuda a manter esse olhar eurocêntrico sobre o planeta, ajuda a corroborar com a ideia de que a Europa é o centro do mundo. Ou seja, nós tendemos a não usar mais esse conceito para questionar esse olhar eurocêntrico. Preferimos a região do crescente fértil, região onde começa a crescer, por meio da fertilidade de rios, as primeiras grandes civilizações que nós temos dentro do planeta, ou seja, as primeiras cidades organizadas dentro de lógicas monárquicas. A partir dali, você vai lembrar para mim de duas regiões e seus adventos. No crescente fértil, pensando em Enem, você vai lembrar da região da Mesopotâmia, região que fica entre rios, nesse caso específico, dois rios, o Tigres e o Eufrates. Lembrando que a Mesopotâmia corresponde basicamente ao atual território do Iraque e uma partezinha do Kuwait, ou seja, nós estamos falando de uma região no Oriente Médio. É nessa região que nós veremos desenvolver as primeiras cidades, as primeiras sociedades organizadas em forma de religião politeísta, assim como as primeiras monarquias teocráticas. Mais do que isso, também vale a pena lembrar que foi na Mesopotâmia que o critério que permite o desenvolvimento da noção de história, mesmo que dentro de uma lógica crítica, aparece. Vamos lembrar que na Mesopotâmia nós teremos um povo denominado Sumérios, que começam a se fixar mais ou menos 10.000 a.C. até 2.300 a.C., as suas cidades serem controladas e que vão desenvolver a primeira forma de escrita que nós conhecemos, que é a escrita cuneiforme. Escrita ligada à formação de cúneos, ou seja, a organização estabelecida por meio de formas cuja organização permite, em tábulas de barro, normalmente, você constituir formas e organizações escritas. A premissa se dava originalmente para manter
controle sobre práticas de cobrança tributária, assim como produção agrícola e os primeiros calendários, ou seja, desenvolvendo elementos que permitem, pela primeira vez, formas complexas de organização para além da oralidade. Num primeiro momento, portanto, dentro de uma forma organizacional por parte do Estado. É importante lembrar, no entanto, que os sumérios serão, de alguma forma, substituídos como povo dominante dentro das regiões mesopotâmicas, e nesse caso específico, é importante lembrar dos babilônios. Grupo organizado em torno da cidade da Babilônia, que foi dominante entre 1800 até 1600 a.C. na região da Mesopotâmia, e que, de alguma forma, permitiu o desenvolvimento ainda mais complexo das formas de escrita. Se, num primeiro momento, ela era utilizada só para calendários e organização estabelecida por parte de impostos, é com os babilônios, mais especificamente o rei de origem amorita, chamado Hammurabi, que nós veremos aquele que chamamos de Código de Hammurabi. Lembra? Aquele que normalmente é conhecido pelo princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Uma lógica pela qual se aprofunda formas de organização por parte do Estado por meio de códigos legítimos e, a partir dali, códigos escritos, que permitem que você tenha uma maior exatidão no cumprimento das regras sociais em áreas cada vez mais vastas. Diferentemente dos sumérios, que viviam em cidades-estados pequenas e fragmentadas, a cidade da Babilônia inicia um processo de formação imperial, ou seja, o mesmo Estado passa a governar áreas cada vez maiores. Isso implica necessariamente que você precisa ter um código mais sofisticado para garantir que uma classe de juízes esteja espalhada por diversas partes do território babilônico e, por meio dessa relação, possa objetivamente sempre cumprir as mesmas sentenças. Na era da lei oral, a maior maleabilidade por parte do juizado na organização de sentenças. Com leis escritas, o imperador garante que, seja onde estiver um juiz dentro do seu império, ele cumpra as sentenças que estão estabelecidas no código. Lembra que é mais do que o olho por olho, dente por dente. Lembra que também regula princípios familiares. O que eu vou aqui colocar no tópico como regulação social. E, portanto, a prerrogativa pela qual o código tem como intuito garantir formas organizadas de herança, por exemplo, garantir relações de punição a mulheres adúlteras, preservando o núcleo familiar sob uma perspectiva patriarcal, ou seja, mais do que só estabelecer o olho por olho, dente por dente, como aspecto criminal de culpa, garantindo que uma pessoa que tenha um determinado crime tenha uma sentença proporcional a ele, né? Tirou um dente, vai perder um dente, tirou um olho, vai perder um olho. Mas também estabelece toda a regulação da organização social dentro de um território cada vez mais vasto, né? E, portanto, como eu disse, pensando no Enem, sempre importante estabelecer essa relação que te permita temas que façam essa ponte, né? Assim, portanto, estabelecendo que, se nós temos um código de leis escritas chamada Constituição, e se nós temos discussões em relação aos preâmbulos da sua existência, bem como as suas aplicações no mundo de hoje, ele vai buscar na Mesopotâmia temas que estejam ligados ou de alguma forma se conectem a essa discussão. Por outro lado, também, além da Mesopotâmia, é importante lembrar o Egito. Dentro da Antiguidade Oriental, lembrando que, se a Mesopotâmia pertence à Ásia, região do Oriente Médio, Egito nós estamos falando no Nordeste africano. Essa é uma civilização que se desenvolve em torno do rio Nilo. E só essa informação já pode ser suficiente para você matar uma questão sobre o tema. Afinal de contas, o Egito é uma dádiva do Nilo. A frase de Heródoto, normalmente utilizada para falar sobre as principais relações temáticas ligadas ao Egito. Lembra que aqui nós vimos desenvolver
uma sociedade cuja economia é muito dependente do rio, em que na consolidação de ocupações humanas tende a uma produção agrícola baseada em vegetais, produção de cereais e até papiro, que será utilizado para a escrita, assim como lógicas ligadas à criação de animais, que eram utilizados tanto como fonte de carne e leite, como também como tração das suas formas de transporte, ou seja, das suas carroças. É importante lembrar que aqui teremos um Estado, dito Estado teocrático, onde a palavra theos significa Deus e cracia significa governo, como principal figura um indivíduo chamado de faraó, assim como também é importante destacar a sua religião politeísta, que estabelece ao mesmo tempo o que nós chamamos de figuras antropozoomórficas, ser humano, zoo, animal, mórficas, forma, ou seja, indivíduos ou formas divinas que tendem a misturar formas humanas com formas animais, né? Anubis, que metade ser humano, metade chacal, ou seja, constituindo elementos de mistura entre o mundo natural e o mundo humano. E também nas suas relações de crença imaterial. Lembra que os egípcios acreditam numa existência pós-vida. Os seres divinos habitam o subterrâneo, diferentemente dos deuses cristãos, eles não estão acima, eles estão abaixo. E quando morto, o indivíduo pode, depois de um julgamento, chamado julgamento de Osíris, ele pode ter a sua vida continuada dentro do plano espiritual, dentro do plano divino. Daí você lembra que eles vão estabelecer formas pelas quais eles constroem grandes mausoléus, cujo objetivo é ter câmaras mortuárias que permita a preservação do corpo de pessoas e, portanto, a construção de pirâmides. Lembrando que as pirâmides serão também, normalmente, demonstração do poder de construção por parte do faraó, submetendo populações sob uma condição servil, primeiro, depois escravizada, dentro de processos de trabalho dentro dessa região, ou seja, normalmente as pirâmides são construídas para abrigar o corpo de faraós, ou grandes sacerdotes, ou grandes militares, e quanto mais poderosa essa pessoa, maior será a pirâmide, né? Mais poder de construção ela mostra fazendo uma pirâmide gigantona. O tamanho da pirâmide é, de alguma forma, metáfora para o tamanho do poder daquela pessoa. Lá dentro estará guardado não só dentro da pirâmide um corpo, e portanto a prática da mumificação, como também, além de conservado o corpo para uso futuro no pós-vida, bens, às vezes até alguns servos que são mortos para serem mumificados e de serem, de alguma forma, renascidos para servir ao faraó dentro do submundo. Normalmente, somente as pessoas de casta privilegiada dentro do Egito, porque, lembre-se, é uma sociedade baseada em castas. Assim como estabelece lógicas de organização cuja natureza tende, por meio dessa intensa divisão social, a um uso exclusivo por parte da escrita. Lembrando que a principal forma de escrita é aquilo que nós chamamos de hieroglifo. São aquelas imagens que nós encontramos normalmente na parede de pirâmides, em alguns papiros, e que normalmente tem uso religioso, é por meio dos hieroglifos que os egípcios contam para a gente como é que era o ritual de morte, embalsamento, bem como passagem do mundo material para o pós-vida, assim também como contavam práticas ligadas às cenas agrícolas e ao seu cotidiano, mostrando ferramentas, mostrando o tipo de gênero agrícola que eles cultivavam e assim por diante. Lembra também que essa relação constitui uma figura específica dentro da sociedade egípcia, que é o escriba,
que, por ter a habilidade da escrita e da leitura, tinha estamento superior, ou seja, a garantia do controle por parte de formas e técnicas de leitura permite que você tenha um status superior na sociedade egípcia. Né? Lembra que o Enem adora fazer comparativos entre o nosso mundo e o mundo antigo, aqui no caso, fazendo essa ponte, né? Tal como no nosso mundo. O domínio sobre normas cultas de fala ou mesmo de escrita te permitem mostrar uma ascendência social maior. O domínio, portanto, dessa técnica faz com que você tenha uma relação superior dentro da sociedade. Se esses são temas ligados ao crescente fértil, também queria que vocês se lembrassem que há um desenvolvimento por parte daquilo que nós chamamos de antiguidade mediterrânica. E, portanto, dos aspectos ligados à história antiga, que tem principal desenvolvimento dentro desse mar, chamado Mar Mediterrâneo, e seus territórios ao redor. E aí estamos falando sobre o sul da Europa, parte do Oriente Médio e o norte africano. Nesse caso, também historicamente chamado, e colocarei entre parênteses, como Antiguidade Ocidental. E aí, é sempre importante lembrar que o Mediterrâneo é um mar que é muito estreito, com muitas ilhas e, portanto, com curtas distâncias. É razoavelmente tranquilo navegar no Mediterrâneo em detrimento a oceanos abertos, por exemplo, porque a chance de você aportar em terra é muito grande frente a essas pequenas distâncias, fazendo com que, a partir dali, portanto, você tenha uma integração de diversas comunidades muito maior do que você tinha no mundo oriental. Enquanto tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, o comércio é uma prática marginal e vive-se sob a subjugação de populações mais baixas, os felas, camponeses egípcios, ou mesmo a população camponesa na Mesopotâmia, sendo explorado por classes mais altas num processo de concessão de cobrança de alimentos por meio de impostos, né? Ou seja, há um grande proprietário de terra que explora uma população camponesa e cobra impostos em forma de alimento. No Mediterrâneo, não. O que nós veremos é uma economia predominantemente comercial se desenvolver ao longo do tempo. E a facilidade de circulação permitirá, portanto, que o comércio se desenvolva com maior rigidez. Aí você vai lembrar para mim de duas grandes sociedades. No Mediterrâneo, você vai lembrar dos gregos. E eu queria que vocês se lembrassem, no grego, Península Balcânica e ilhas do mar Egeu, portanto, falando de uma sociedade que estaria hoje no leste europeu, e uma sociedade que passou gradativamente de um modelo mais oriental para uma forma ocidental de organização. Lembra que os gregos nunca desenvolveram um império, um reino, viviam em fragmentação política. E, portanto, trata-se de uma unidade cultural e não uma unidade ligada a práticas de organização política absolutamente centralizada. E exatamente por parte dessa fragmentação, criou um tipo de Estado ou organização chamada polis. Nós normalmente traduzimos como cidades-estado, mas que é muito mais do que isso. Lembra que a polis é um tipo de Estado organizado em torno da coisa pública, a praça, que nós chamamos de ágora, e que a partir dali constitui elementos que permitem que a gente possa fazer a administração do coletivo, não por meio da ordem de um imperador monárquico teocrático, mas por meio da discussão dos cidadãos. Por isso, nós veremos entre os gregos desenvolver formas de governo que não existiam até então. Entre essas formas, a principal aquilo que nós chamamos de democracia. O Enem adora perguntar para a gente sobre elementos ligados à formação de uma estrutura de Estado baseada no debate e cuja relação constitui, por meio da democracia, elementos que permitem com que cidadãos e não súditos estabeleçam a regulação por meio de leis da sua própria sociedade. E é importante lembrar que a democracia se desenvolve a meados de 508 a.C., numa das polis, a cidade de Atenas, e cuja prerrogativa não é exatamente como a nossa.
Primeiro, vamos lembrar que a democracia grega ela é direta e, portanto, de participação direta dos cidadãos nos fóruns e assembleias, diferentemente do que acontece hoje no Brasil. Lembrando que os principais cargos políticos, o que chamamos de estrategos, eram sorteados para que não houvesse qualquer tipo de privilégio a famílias mais ricas e pobres, mas que, por outro lado, ainda tinha critérios de segregação. Para você participar da democracia ateniense, criada por Clístenes, e cujo auge esteve ligado a um indivíduo chamado Péricles, nós estabelecemos sempre a presença masculina de cidadãos atenienses capazes de defender a cidade, que tem originalmente relações diretas com as famílias originais da cidade, e que sejam livres, mostrando a presença de escravizados. Lembra que há uma certa dualidade entre teoria e prática, no qual a forma de organização por parte dos gregos constitui a forma escravista como relação de trabalho. Em Atenas, no período clássico, há uma ampla presença de escravizados. Mulheres, escravizados e estrangeiros não são considerados cidadãos. Fazemos uma estimativa hoje que de mais ou menos 180 mil habitantes que Atenas teve no seu auge, somente 18 mil pessoas eram considerados cidadãos. O que o Enem vai falar? Olha, comparado a gente, é um número pequeno. E, portanto, a democracia ateniense ela é limitada do ponto de vista da participação comparado com o contemporâneo. A questão é comparar com outros modelos políticos à época, comparado ao Egito, cujas decisões eram centralizadas no faraó. Os gregos, portanto, construíram uma forma de poder que amplia a participação política. Ou seja, não permite que todas as pessoas que residam dentro de uma cidade sejam, de fato, cidadãos, menores de idade, mulheres, estrangeiros, assim como indivíduos que não são aptos à lógica militar e escravizados, não são considerados cidadãos, mas em comparação ao mundo que existia até então, há uma amplitude nas relações políticas. Se, para os gregos, haverá, portanto, essa forma de estabelecimento que desenvolveu uma maneira única de vida, termino aqui sobre os romanos. E como também os romanos vão desenvolver formas muito interessantes de vida durante o período da antiguidade. E é importante lembrar que foram várias fases de desenvolvimento romano. Queria que vocês se lembrassem dois períodos. O primeiro deles, o período de república, que vai de 509 até 27 a.C., onde Roma vai estabelecer dois elementos. Primeiro, tensões sociais, principalmente entre o grupo proprietário de terra, patrícios, e aqueles que não a têm, plebeus. E conforme os plebeus, por meio de greves, vão melhorando as suas condições de tratamento e vida, por meio de leis como as leis das 12 tábuas, Roma passa por um processo de expansão territorial, para que a elite patrícia consiga estabelecer captura de escravizados, em que gradativamente, portanto, escravizados estrangeiros capturados por patrícios vão substituir o trabalho plebeu na terra, aumentando cada vez mais o seu poder. O crescimento das relações militarizadas será tal que haverá uma ascensão gradual dos principais líderes militares ao poder e, portanto, lembrar para o Enem que gradativamente os romanos, no seu período de república, deixarão de ser uma república conforme os militares, por meio de práticas ditatoriais, se tornam cada vez mais poderosos, o que chamamos de período imperial. Práticas como o pão e circo mantêm a população sob controle,
grandes espetáculos com a presença de escravizados que lutavam, chamados gladiadores, para entretenimento da população comum, o que aliena os indivíduos, portanto, das relações políticas plenas, assim como estabelecendo o período que nós chamamos de Pax Romana. O auge da forma romana de vida, em que os romanos se expandiram e dominaram praticamente todas as regiões em torno do Mediterrâneo, e ao mesmo tempo o seu declínio, ligado principalmente à perda de controle dos múltiplos povos que conquistavam, bem como transformações culturais. Nesse caso, a ascensão de uma nova religiosidade chamada cristianismo, monoteísta. O cristianismo questiona relações de poder estabelecidos em Roma, no auge da era romana. Acreditava-se que o imperador era um deus, era divino. Portanto, o cristianismo, ao contestar a divinização do imperador, amplia o número de pessoas dentro do próprio Império Romano que vão gradativamente deixando de idolatrar e quebrando as relações hierárquicas de Roma, até que, fragilizados, os romanos sejam invadidos, o que nós chamamos de invasões bárbaro-germânicos. Alguns povos de fora do Império Romano saquearão e roubarão as suas ricas cidades na prerrogativa de controlar seus territórios. Odoacro, 476, rei dos ostrogodos, tomando a Península Itálica. Temas, portanto, que o Enem pode tratar em relação ao período da Antiguidade, que vão desde as formas do Crescente Fértil até o Mediterrâneo. Tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que aproveitem, espero que tenham o melhor desempenho possível. Muito obrigado. Até a próxima.